Quem achou 1 Pedro capítulo 2 diz amém. No versículo 9 e 10, diz o seguinte: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Ele fala que nós somos sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Ele. Esse texto é o texto que tira do Velho Testamento a autoridade de alguém chegar diante de Deus por você, e ela passa para você a autorização de chegar diante de Deus e dizer: Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, eu ofereço uma adoração somente ao Senhor. No Antigo Testamento, a adoração ela era preparada pelos sacerdotes. Se você vê em Levíticos, eles construindo o altar de adoração ali, era papel do sacerdote colocar lenha na fogueira, era papel do sacerdote arrumar lenha, e lenha cortadinha do mesmo tamanho para construir um altar. E todos os dias o sacerdote fazia aquilo. É por isso que está escrito: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acrescentará lenha na fogueira. O que a Bíblia estava dizendo? O sacerdote, nós hoje, nós temos o papel de a cada manhã organizar o altar e dizer: Jesus, que esse fogo não se apague, nos visite todos os dias. Jesus, que esse fogo não se apague, que o Senhor nos visite todos os dias. Foi isso que aconteceu antes. Para Deus aceitar e perdoar o pecado, um sacerdote ele tinha que entrar em um lugar exclusivo para ele e ficar lá se balançando, pedindo perdão pelos pecados do povo. Se o barulho parasse de acontecer, eles puxavam a cordinha, o sacerdote tinha morrido e eles colocavam outro. Jesus veio na terra, o véu rasgou de cima a baixo para que você tivesse acesso à sala do trono e ninguém mais te condenasse pelos seus pecados. Adoração é tudo que somos. John Piper diz o seguinte: o que nós mais desejamos e buscamos é o nosso objeto de adoração. Algum tempo eu fiz muitas conferências na minha antiga cidade. O que mais me doía a nível de quase me fazer chorar era eu ver como as pessoas estavam interessadas em ver o artista da noite. Eu morava em um prédio quase na frente da igreja, e a varanda de trás da minha casa, ela dava acesso à igreja. Era uma coisa absurda. A conferência ia começar às 7h30 da noite, 1h da tarde da segunda-feira já tinha fila lá, porque eles estavam gritando: eu quero ver a Laura Salgueles. Não tem nada a ver com aquilo que a Laura é, ela não aceita isso. Tem a ver com tudo que a igreja brasileira, ou alguns pastores, ou sei lá, as pessoas aprenderam. Tudo que aparece na frente delas, elas levantam um altar e colocam eles como ídolos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia diz que eles olharam para Moisés e falaram: Moisés, fale o Senhor com Deus, porque se nós falar, nós morreremos. Ele estava lá no alto do Sinai, manifestando a presença dele. O monte estava tremendo, eram muitos raios e trovões, e Moisés subindo, e o povo com medo. Daqui a pouco Moisés desce e fala assim: gente, ele só queria falar com vocês. Ele vira para Moisés e fala: Moisés, agora monte a minha tenda no meio do povo. Monte a minha tenda aí no meio desse povo, eu quero estar no meio deles. Deus sempre quis estar no meio, no centro da vida do homem, e o homem sempre esteve construindo ídolos. Por quê? Nós ainda precisamos de um ídolo para falar a vontade de Deus para nós.
Se faltar alguém para pregar aqui no sábado, como que vai ser a sua semana? Vai perder Jesus pelo caminho? Não! Jesus quer montar a tenda dele no meio da sua vida, para que você olhe para ele e fale: é só ao Senhor toda a glória, e ele mude toda a sua casa, mude toda a sua história. Existe 3 tipos de adoração que a Bíblia fala. Xaxá, gente, que nome estranho, né? Xaxá. Ela é citada 170 vezes no Antigo Testamento e ela quer dizer inclinar-se, cair diante, prostrar-se e ajoelhar. É o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Diante do rei Agripa, ele estava se defendendo porque eles estavam prendendo ele. O rei Agripa virou para ele e falou assim: Paulo, você está pensando que você vai conseguir me transformar em um cristão como você? O apóstolo Paulo dá uma resposta top: ah, rei Agripa, eu tenho certeza que não só o Senhor, mas todos se dobrarão diante dele. Essa é uma adoração que ela é dada somente a Deus. Inclinar-se, cair-se diante dele, prostrar-se. Mas existe outra que é o próscuno. Ela é citada 59 vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, em Daniel 2,46, o rei Nabucodonosor olha para Daniel e fala assim: ele caiu sobre a face, diante de Daniel, e o adorou. Essa adoração é o reconhecimento à autoridade de alguém. Não quer dizer que o rei Nabucodonosor estava adorando Daniel. Ele estava simplesmente reverenciando uma autoridade. Essa adoração não é o problema. O problema é quando nós confundimos ela. O problema é quando nós transformamos algo que só Deus merece e entregamos para homens. O rei Nabucodonosor, ele tinha problema com a adoração. Foi por isso que o reinado dele caiu. Foi por isso que a estátua do sonho dele caiu. Porque ele não sabia a quem ele deveria adorar. Mas a história mostra depois ele reconhecendo o senhorio do nosso Deus. Então essa adoração aqui, ela é permitida, o reconhecimento de uma autoridade. Agora existe uma que eu quero me prender nela, que é a Sebomai. Ela é citada 8 vezes no Novo Testamento. Ela significa Sebomai, temor e culto. Essa adoração Deus não permite a outro. Por isso que ele disse às pessoas: só a Deus adorarás e prestarás culto somente a Ele. Foi por isso que ele puniu Israel por várias vezes. Foi por isso que muitas pessoas tiveram visões aterrorizantes. Por quê? Eles prestaram cultos e eles não temiam a Deus. Essa adoração é a adoração que ele busca todos os dias. Jesus não está procurando um novo artista do Brasil. Ele não está procurando uma geração que tem muitos likes. Ele está procurando adoradores. Essa adoração, essa Sebomai, ela fala de uma adoração 24 horas por dia. É um culto racional. O que é isso, Tadeu? Você está lá no seu trabalho, você cultua a Deus, você tem temor a Deus. Você está lá no seu quarto, você cultua a Ele, você tem temor a Ele. Lá na sua faculdade, você cultua a Ele, você adora e teme somente a Ele. Adoração é algo tão extraordinário que ela é a única forma de abrirmos o céu. Na visão de Ezequiel, ele via um trono que se mexia. Ele via um trono que se inclinava e ali as pessoas estavam adorando. O salmista Davi dizia que suba a minha adoração, que suba a minha oração
suba minha oração como incenso agradável, e os meus braços e as minhas mãos, que seja como adoração, uma oferta agradável ao Senhor. Sabe o que o salmista estava dizendo? Jesus, eu te honro com os meus lábios, mas que o meu corpo seja um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. O Davi estava fazendo algo que ninguém fazia. Ele estava se colocando no meio da adoração e dizendo: Jesus, receba a mim, porque eu não sou mais meu, eu sou do Senhor. Mas existem alguns inimigos da adoração. Algumas coisas fazem a nossa adoração não passar desse teto aqui. O que é, Tadeu? A desobediência. A gente fala assim: Jesus, eu sou um adorador, eu estou no seu altar, olha aqui como é que eu choro no culto de adoração. Olha aqui, Jesus, como eu tenho até cara de crente para tirar foto. Jesus não está nem aí para esse tipo de adoração. Ele quer olhar para o seu coração e falar assim: é obediente ou desobediente? Aí a gente vem para a igreja, desobedece todo mundo e fala assim: eu só obedeço a Deus. Você é mentiroso, porque a Bíblia diz que se nós não nos submetemos a uma autoridade aqui, não nos submeteremos à autoridade dele que nós não vemos. Como assim, Tadeu? O seu líder de GC fala para você assim: menino, não faz isso não. Você vai lá e faz. Você é desobediente. Você vai vir para a igreja achando que ele vai receber a sua adoração. Foi por isso que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, rodando em círculos. Quem já viu a geografia do povo no deserto, aquele percurso que o povo deveria correr para chegar em 16 dias, demorava 16 dias para percorrer o percurso que o povo de Israel demorou 40 anos. Por quê? Eles eram desobedientes, por isso eles ficaram perdidos. Todo adorador desobediente é alguém sem direção. Alguém que se submete, alguém que consegue de fato se dobrar a Deus, é alguém que vai sempre ter uma palavra que dirige a sua vida. O povo de Israel estava 40 anos rodando no meio do deserto. Por quê? Eles eram desobedientes, eles preferiam ouvir aquilo que o Baal falava para eles. Baal, sabe o que significa? O Deus do seu próprio umbigo. Você conhece alguém que fala assim: eu adoro a Deus, mas só escuta a si próprio? É o que está acontecendo em vários lugares. Nós estamos profanando o sagrado. Nós estamos profanando as escrituras. Por quê? Hoje o povo não quer mais se submeter às diretrizes da Bíblia. Eles querem ser advogados corruptos, que procuram brechas na lei. Jesus está falando o seguinte: não traga nada profano para o altar. Aí os caras trazem: mas a Bíblia não diz isso. Você é desobediente. Ou você obedece ao Deus da Bíblia, ou larga esse cristianismo mais ou menos, porque ele não vai receber a sua adoração. Outro inimigo da adoração: a superficialidade. O povo falava que amava a Deus com a boca, mas desonrava Ele com o coração. Em Isaías ele diz o seguinte: o meu povo me honra com a boca e com os lábios, mas o coração está longe da minha presença. O que é superficialidade na adoração, gente? É você só adorar a Deus aqui nos momentos de culto. O que é superficialidade? O que é viver à margem? É você esperar uma reunião de quinta-feira para você se dobrar diante de Deus e ter um tempo com Ele. Isso é uma adoração superficial. Por que, Tadeu? Se Deus dependesse da sua adoração superficial, na segunda-feira com certeza o fogo se apagava, mas ele está dizendo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso aponta para uma vida diária de incenso. Jesus, vem aqui de manhã, que o Senhor seja a minha primícia, me queima aqui, acende o fogo mais uma vez. Não é aqui. O que é isso aqui, Tadeu? É a reunião que nós escolhemos para adorar junto. Mas não é aqui, gente. Eu sou Comunidade Deus Provedor, lá na rua Luiz Delfino 525.
Você, comunidade de Deus Provedor, igreja santa de Jesus, lá na sua casa. E quando ele olha para a sua casa, ele quer ver um céu aberto e um fogo queimando. E ele dizendo, ali tem alguém que está chamando a minha atenção. Existe um perfume, existe um aroma suave subindo. Porque ali mora um adorador que não é superficial. A superficialidade, ela acaba e ela profana a adoração. Por quê? Quando aparece o Justin Bieber, nós larga Jesus. É sério, quando aparece um artista gospel, a gente levanta o nosso celular lá atrás e fica assim, meu braço está doendo, mas eu quero filmar ele, aquele ali é adorador. Que é adoração superficial, Tadeu? É quando nós julgamos alguém por ser adorador, na medida que ele tem muitos likes. Jesus não está à procura de curtida no Facebook e nem de visualizações no YouTube. Ele quer ser chamado diariamente no seu quarto e você dizendo, Jesus, é só ao Senhor todo o culto que eu presto, toda adoração. Sabe o que é superficialidade, gente? É quando nós dependemos de uma música para chorar. Adoração tem tudo a ver com culto racional. Adoração tem tudo a ver com aquilo que você é, independente do que estão cantando. Ô gente, vocês cantar, atirei o pão no gato aqui na igreja, eu não estou nem aí. Porque eu não dependo mais de música. Porque, gente, é Ele que me visita. Seja a música rápida ou a música lenta. Quando você conhece alguém que é adorador de verdade, ele não se prende em coisas pequenininhas, porque ele está no altar queimando, dizendo, Jesus, eu não vou entrar nessa briguinha de evangélico aí, porque o meu tempo é do Senhor, e o que eu puder fazer para anunciar as suas boas obras, vem em mim que eu estou facinho. A Bíblia diz que o Moisés, ele subia para a presença, e quando ele se encontrava com ela, a Bíblia diz que ele descia do monte e o rosto dele estava brilhando. O rosto de Moisés brilhava quando ele chegava diante das pessoas, assim que ele descia do monte. Por que, Tadeu? Quando você é alguém de verdade, intenso em Deus, as pessoas vão olhar para você e vão te reconhecer. Não precisa tentar se reafirmar. Porque agora eu sou crente, eu sou evangélico. Gente, eu orei, 50 pessoas foram curadas. Isso é um adorador superficial e fariseu. Os fariseus faziam tudo para ser reconhecido pelas pessoas. É por isso que ele diz o seguinte, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, que gostam de ficar em pé na sinagoga para que as pessoas olhem para ele e falem, uau, esse é um modelo de crente. Não, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que te vê em secreto, e o Pai que te vê em secreto te abençoará. Sabe o que temos visto no Brasil? Exibicionismo. Gente brigando com gente. Porque eles estão diante da... eu vou falar daqui a pouco disso. Eles estão diante da estátua de Nabucodonosor, dizendo, esse aí é o Deus verdadeiro. Enquanto eles se prostram, tem 3 malucos em Joinville levantados e dizendo, eu não me prostro sobre essa estátua, diante dessa estátua. Eu preciso falar sobre mais um inimigo da adoração: interesses próprios. A Bíblia diz o seguinte, não façais coisas por interesses próprios. Isso tem me tirado e me deixado irado algumas vezes. A gente tem que parar de dizer, Jesus está lá no atração e no resto não está. Eu acredito e tenho certeza que aqui não tem gente assim, porque a nossa mentalidade é outra. Mas o interesse próprio faz pessoas achar que só eles têm Deus, e o que os outros fazem é falso. Você não foi chamado para ficar julgando a adoração de ninguém. Você foi chamado para atrair a ação de Deus e dizer, Jesus vem aqui e eu não importo com mais nada. Altar é um lugar individual. Ele vem, te visita, te transforma, e você sai diante das pessoas para queimar, para mostrar para eles que Jesus está em você, sem você precisar falar nada. Essa é a adoração sem status, sem interesses próprios. Sabe por causa de que o povo estava visitando a reunião do Nabucodonosor? Por quê? Estava todas as autoridades,
Se você ler o livro de Daniel, você vai entender o que eu estou falando. Quando o Nabucodonosor ele convoca o povo para prestar um culto à estátua que ele tinha acabado de levantar, a Bíblia diz que ele convocou todas as autoridades, todos os melhores músicos, e por isso estava uma multidão adorando a estátua dele. Interesse próprio, Nabucodonosor queria status, queria aparecer. Mas existe uma adoração que ainda atrai a ação de Deus e transforma a sua vida espiritual em uma vida sem limite. É tudo que nós estamos tentando fazer aqui. Gente, todo o esforço do Atração é para que você viva uma vida sem limite com Deus. Agora, existe alguns amigos da adoração. Efésios 3, versículo 14, 17, 18 e 19 diz o seguinte, o apóstolo Paulo chapado ali dizendo: por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 17, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estarmos arraigados, a fim de estarmos enraizados profundamente nele e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do amor de Cristo. Cara, o apóstolo Paulo aqui, ele dá em poucas palavras uma definição perfeita de adoração: amor, fé e profundidade. Gente, profundidade não tem nada a ver com letra. A Bíblia diz que o espírito sem a letra sem o espírito mata. O que vivifica é o espírito. O apóstolo Paulo, ele deu 3 elementos fantásticos nesse texto de Efésios. Ele fala do amor, da fé e da profundidade. Você não foi chamado para adorar a Deus obrigado. Se você tiver que vir para um culto, para uma reunião de adoração, obrigado, não venha, porque Deus não vai te visitar, vai ser apenas uma reunião. Você sabe quem que era o apóstolo Paulo? Era um cara que perseguia cristãos, matava eles, simplesmente porque os caras estavam enraizados em Deus. Eles amavam Jesus e por isso eles não entregavam suas vidas para outras pessoas. Eles falavam assim: se quer me matar, me mata por amor a Jesus. Vou te mostrar quem são esses cristãos. Você viu aquele ataque do Estado Islâmico a alguns caras que eles mandaram para a mídia, que eles degolam pessoas e matam eles? Já vazaram vários vídeos deles pegando cristãos, colocando lá e passando o facão na cabeça dele. A gente fica assim: ai, que dozinha, meu Deus do céu, que dó. Aquele momento é o momento mais alto de fé para aquele cara. Eu tenho um amigo que se chama Mário Freitas e ele tem uma ONG que se movimenta pela igreja sofredora. Aonde que tem uma igreja sofrendo, alguém sofrendo perseguição, o Mário vai lá com a Mais, implanta uma base lá e ele oferece recurso para aqueles irmãos. Assim que decapitaram aqueles coptas que você viu de colete de macacão laranjado, ele foi para lá cuidar das viúvas. Quando ele chegou lá, ele ficou surpreso, porque as viúvas estavam todas felizes, e os filhos falando: mamãe, o meu pai conseguiu honrar a Deus, ele deu a vida por Deus, ele deu a vida por Deus, ele conseguiu adorar ele de forma máxima. Por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: pois a vós foi dado não só o privilégio de crer nele, mas também de sofrer por ele. Se tem que sofrer, que seja por amor a Cristo, mas que a minha adoração nunca seja corrompida mediante aos problemas e aos fracassos que a vida vai me propor. Eu quero estar simplesmente no altar dele. Irmão, se quiser matar, é nós. Por quê, gente? E verás claramente aos que servem e aos que não servem. É isso que um dia pode acontecer. As viúvas estavam todas felizes. Por quê?
O maior amor da vida delas era Jesus. Elas entendiam que o marido delas tinha entregado sua vida por Cristo. E esse é o nível mais profundo de amor, aonde eu me dou, eu me lanço por inteiro e falo: Jesus, a minha vida não é mais minha, a minha vida é do Senhor. Todas as minhas forças, todos os meus tempos que sejam para gastar na sua obra. Eu estava um dia, a pastora Daiane me chamou para conversar. E ela falou assim: Tadeu, qual que é a sua maior dificuldade? Eu falei e falo mais uma vez: crente frouxo. Eu não consigo ficar perto de gente frouxa. O que é isso, Tadeu? Gente que, você me desculpa e eu entendo o seu cansaço. Gente que fala assim: hoje eu não vou cultuar a Deus porque eu estou muito cansado. Vou ligar o meu Netflix e vou ficar de boa. O meu sábado é o meu único dia que eu tenho para lazer. Eu ir para atração, vou nada, vou lá para o Opa comer um hambúrguer. Eu não aguento o crente frouxo que acha que igreja é ponto de encontro. Esse lugar aqui é um santuário de adoração. Se você quer marcar um ponto de encontro, vai lá para Espoville. Aqui não é o lugar. Gente, tudo que eu estou falando aqui é em amor, para que você entenda que existe alguém que deve ser honrado. E o seu maior nível de adoração é quando você sentar e falar assim: Jesus, nada me rouba da sua presença, nem a menina que eu estou olhando ela no culto. Ô gente, eu fico impressionado com o tanto de jovem que ama Jesus enquanto ele está amando uma menina na igreja. No dia que termina o namoro, ele não ama mais Jesus. É sério, o seu namoradinho gospel não merece todo o seu amor. O seu amor é de Jesus. Agora eu vou pegar os caras. O seu carro bonitinho não merece todo o seu amor. Fala mal de Jesus, os caras não estão nem aí. Arranha o carro dele para você ver se ele não vira o Satanás. Fala mal de Jesus agora, fala mal da namorada. Minha namorada é santa. Não, filhão. Antes do seu coração ser dela, tem que ser de Jesus, porque senão você vai desonrar ela também. O que você está falando com isso? Eu vou te provar na Bíblia. Deus vira para Abraão e fala para ele assim: sai da sua terra, do meio dos seus parentes. Foi algo extraordinário que aconteceu na Bíblia. Naquele momento ele entende a voz do seu amado. Ele fala: é nós. Onde que eu não quero nem saber para onde eu vou. Se o Senhor está mandando, eu estou indo. Daqui uns dias ele fala assim: me dá o seu filho, me dá o Isaac. Ele fala assim: é nós. Ele sobe para o cume do monte, ele prepara o sacrifício, ele prepara a adoração. Ele fala: espera aí, agora eu sei que eu sou o primeiro no seu coração. Não é a sua cidade, não é o seu filho amado, mas sou eu. Deus era primeiro no coração dele, e é por isso que ele hoje é o pai da fé. Eu estou falando da adoração em amor, gente. Você coloca Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima das suas condições financeiras. Porque tem gente que abandona Jesus por causa do trabalho. Fala: não, eu tenho que ganhar dinheiro. Irmão, você só vai ter um pouquinho a mais quando você entender que é Ele o primeiro. Quem vos fala é o filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. Eu entendi que quando eu andasse primeiro com Ele, eu encontraria uma gatinha para andar comigo. Por que você fala tanto de namoro, Tadeu? Porque namoro hoje é simplesmente um dos maiores motivos da apostasia no meio dos jovens. Eles vêm para a igreja achando que igreja é o baú da felicidade, o negócio do namoro. É sério, eles estão achando que eles vão chegar ali na frente ali, vai rodar um negócio vermelho e vai sair o amor da vida. Eles: opa! Não, filho! Anda primeiro com Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho. E se Ele é o caminho, eu estou seguindo Ele diariamente. No meio do caminho está tudo que você precisa. Sua namorada, o seu carro, a sua casa, está lá o seu emprego, está lá a sua faculdade. Mas é seguindo Jesus. Se Jesus parar, para também. Não vai procurar artifícios para seguir Jesus. A Bíblia, gente, eu vou repetir isso de novo. Eu falei isso na mensagem que eu preguei da última vez. Aquele que diz que vive unido com Cristo também deve andar como Ele andou. O que a Bíblia está querendo dizer com isso, Tadeu? Eu não vou nos lugares aonde Jesus não quer que eu vou. Andar aonde Jesus quer que você ande vai pedir algumas renúncias, e essas renúncias é em amor. Por quê?
Por causa da profundidade que você está enraizado nele. Nada me tira da presença. Gente, pode soprar os ventos, pode vir tsunami, uma raiz profunda, ela até balança, mas não cai. Eu fui plantado nele, nada me tira de lá. Se me tirar de lá eu morro. Gente, pode me tirar tudo nessa vida, mas se me tirar Jesus, eu vou ser o filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. De novo, um amigo da adoração. É prazer de estar na presença. Olha o que o salmista diz no capítulo 84, no versículo 10. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em outro lugar. Eu gostaria de ficar na porta da entrada da casa de Deus e do que morar com os meus maus. Sabe o que ele estava dizendo? O seguinte: eu prefiro estar aqui numa atração no sábado do que estar na festa mais badalada, no baile do Condizila em Florianópolis. Eu prefiro estar na presença de Deus do que em qualquer outro lugar. Gente, sabe por causa de quê? Que muitas pessoas não conseguem passar 15 minutos orando a Deus porque não sentiram prazer ainda de estar na presença. 10 minutos se tornam uma eternidade para quem não sentiu prazer. Jesus, me visita aqui. Jesus é melhor do que qualquer prazer nessa terra, porque Ele é o prazer verdadeiro. Na sua presença vale mais do que 1000 dias em outro lugar. O que o Davi está dizendo, Tadeu? Que o momento que eu consigo passar aqui com o Senhor vale mais do que qualquer outro, em qualquer lugar, com a melhor pessoa dessa terra. Mas o Brasil tem trocado a face de Jesus pelas mãos dele. Nós não queremos mais ver a face, nós queremos o benefício das mãos. Nós não queremos mais ver a face dele todos os dias de manhã. Jesus, o que você quer, meu filho? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Não, as pessoas estão dizendo: Jesus, eu quero todos os benefícios das suas mãos, mais do que a sua face. E Ele está querendo dizer nessa noite: eu quero que você ame a minha face, não aquilo que eu posso te dar. Eu quero que você ame aquilo que eu sou, não aquilo que eu posso fazer. Eu quero que você ame aquilo que eu sou, não aquilo que eu posso oferecer a você. Jesus quer ser primeiro em você do que as coisas que Ele pode te dar. Prazer, gente, prazer. As histórias do avivamento, eu lembro de um avivamento que eu estava lendo, aonde alguém falou assim: eu amo tanto estar na presença de Deus, e todos os dias eu fico dizendo para Ele: por isso que eu me prostro, por isso que eu me curvo, por isso que eu me curvo, por isso que eu me curvo, por isso que eu me curvo. A igreja tinha se esfriado, e um dia um jovem, ele conheceu o prazer de estar na presença de Deus, e todos os dias ele ficava se prostrando, se prostrando, se prostrando. A Bíblia diz que daqui a pouco toda a congregação voltou, daqui a pouco toda a cidade voltou, daqui a pouco toda a nação se dobrou e se curvou diante do senhorio que Ele tinha derramado. Por quê? Existia prazer em estar na presença. A marca de um avivamento histórico está no prazer que você tem pela presença de Deus. Então ele diz o seguinte: a mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que 5 noites na folia. Adoração em unidade traz avivamento. Em Atos 2 diz que a igreja estava reunida em oração. Eles estavam orando, enquanto de repente um vento impetuoso invadiu toda a casa. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus, sentindo o mesmo prazer, na mesma presença. O que aconteceu? Ele invadiu o ambiente e mudou toda uma nação. Diz que eles repartiam tudo que eles tinham com as pessoas, eles curavam os enfermos, eles falavam para as autoridades, eles tinham todo o domínio daquele ambiente, daquela nação. Por quê, Tadeu? Eles estavam reunidos no mesmo lugar, liberando o mesmo incenso, o mesmo perfume subia, e a presença descia.